Olá, eu sou Roberta Russo e esse é o Item Mais da CNN. Infelizmente, histórias de pessoas desaparecidas não são raras aqui no Brasil. Seja por acidentes como deslizamentos, enchentes ou por situações de violência e saúde que não são esclarecidas. Quando falamos que 4, 5, até 10 pessoas estão desaparecidas, para muitos são apenas números. Mas para quem sente essa perda, são rostos, são nomes, são amigos e familiares que passam a existir apenas na memória e na esperança de que um dia reapareçam. Desde 2017, o Brasil registra anualmente cerca de 80 mil boletins de ocorrência de pessoas desaparecidas. Foram mais de 79 mil casos registrados em 2019. E em 2020, o número caiu para cerca de 62 mil casos. Mas, ainda assim, muito acima do esperado. 3 desses casos são referentes a 3 meninos de Belford Roxo, que depois de meses desaparecidos ganharam destaque na imprensa. E de acordo com as pistas levantadas pela polícia, a suspeita é que tenham sido assassinados por integrantes do tráfico de drogas da região. São 9 meses já em que esse caso se arrasta e, apesar dessa conclusão da polícia, a família ainda não sabe exatamente o que aconteceu com os meninos. Não encontrou ainda os corpos dos primos Lucas e Alexandre da Silva, de 8 e 10 anos, e o amigo Fernando Henrique Ribeiro, de 12 anos. Eles foram vistos pela última vez no dia 27 de dezembro do ano passado. Saíram para jogar bola e teriam decidido ir até uma feira. Tudo isso aconteceu na Baixada Fluminense. Após muita cobrança das famílias, a Polícia Civil informou que está prestes a encerrar o inquérito. Segundo informações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, testemunhas contaram que as crianças teriam se desentendido com o chefe do tráfico de uma comunidade após terem furtado um pássaro. Isso, um pássaro. E apesar da Polícia Civil ter concluído que os garotos foram executados pelo tráfico, os corpos ainda não foram localizados, então imagina a angústia dessas famílias. Esses foram apenas alguns dos casos entre os milhares registrados. O quadro brasileiro levou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha a elaborar uma carta recomendando às autoridades do país que seja instaurado um centro de referência para famílias que tiveram entes desaparecidos. De acordo com os relatos levantados pela Cruz Vermelha, muitas famílias que passaram ou passam por essa situação não têm o apoio adequado do poder público em suas buscas e nem no acompanhamento psicológico para lidar com o problema. Nesse episódio, eu converso com a Larissa Leite, que é coordenadora do programa para pessoas desaparecidas e suas famílias do Comitê Internacional da Cruz Vermelha no Brasil. A gente vai tentar entender mais esses números e também tudo que eles representam. Larissa, bem-vinda. Obrigada pela participação. Muito obrigada, Roberta. Larissa, conta pra gente o que é esse programa para pessoas desaparecidas e as suas famílias. O programa para pessoas desaparecidas e suas famílias do Comitê Internacional da Cruz Vermelha é um programa multidisciplinar. Então a gente tem profissionais de várias áreas, incluindo a área forense, a área de saúde mental, a área jurídica, mas também profissionais especializados nessa temática de desaparecidos, que trabalham em conjunto tentando diagnosticar, ou identificar a realidade brasileira do desaparecimento e os aspectos em que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha pode contribuir. Nesse conjunto de atividades multidisciplinares, a gente tem tanto atividades com familiares de pessoas desaparecidas e, assim, grupos focais de famílias de pessoas desaparecidas e também com instituições, tanto relacionadas ao serviço público e algumas organizações da sociedade civil. Esse trabalho, que parece muito abstrato falando dessa maneira, a gente quer se aproximar da realidade para poder adaptar à realidade brasileira todas as recomendações e aportes técnicos que a gente faz, a partir da experiência do Comitê Internacional da Cruz Vermelha nos mais de 80 países em que a gente trabalha sobre a questão do desaparecimento. Com essas atividades com os familiares, a gente tem primeiro ouvido, e aí a gente chama isso de avaliação de necessidades. A gente tem procurado identificar, e esse é o resultado que está no relatório ainda, a gente procura identificar a sua realidade, e como o desaparecimento impacta a vida das famílias e com o que elas têm que conviver. E a gente tem também feito um trabalho piloto que nós chamamos de programa de acompanhamento, que é uma sequência de atividades com um grupo de familiares. Através dessas atividades, a gente procura responder às necessidades que a gente identifica, e parte dessas necessidades passam
Primeiro, por se reconhecer como pessoa afetada por um problema que não é individual, que é um problema de muitos, né? Então, isso é reconfortante. Depois, reconhecer esse sofrimento como sofrimento de uma situação externa, que não é culpa da família, e criar redes de apoio. E tudo isso vai respondendo a necessidades de saúde mental, às vezes de saúde física, e também relacionando essas famílias com as autoridades que podem responder, né, a problemas específicos que elas tenham. Em relação às autoridades, a gente tem colaborado aí para a construção de metodologias de coordenação, porque essa coordenação entre instituições é fundamental para o problema do desaparecimento, né, para resolver o problema do desaparecimento. A gente tem que apontar, Larissa, também o porquê do Brasil ter um número tão alto de casos de pessoas desaparecidas. O que explica isso? De fato, a gente vê que os números que estão disponíveis são os números de boletins de ocorrência. E a cada ano, esses números têm ficado, né, entre 60 mil registros de boletim de ocorrência a 90, a gente já chegou nos últimos anos, né? Então, é um número de registros muito grande. O que ainda não temos é um sistema que permita dizer desses registros, esses registros correspondem a quantas pessoas desaparecidas e desses registros, quantas pessoas permaneceram desaparecidas ao final do ano. E além do que, a gente também tem ouvido no nosso diálogo, tanto com comunidades quanto com autoridades, existe uma percepção grande de um volume de casos que não são registrados, né? Então, a gente tem também situações de desaparecimento que não estão refletidas nesses números de registros. Mas eu estou falando sobre isso para dizer que a gente ainda precisa caminhar no Brasil para uma depuração dessas informações, para saber desses registros, quantos casos de desaparecimento seguem como saldo, vamos dizer assim, um saldo que a gente não gostaria de ter, né? E mais, um estudo mais qualitativo para entender os casos que foram solucionados. Eram casos relacionados a que tipo de circunstâncias, para a gente poder, de fato, dar essa resposta. Quais são as circunstâncias de desaparecimento que são preponderantes no país? Não significa, com isso que eu estou dizendo, que a gente não tenha pistas que indiquem quais são as situações que têm gerado desaparecimento. A gente só não consegue dizer quais são preponderantes, né? O que a gente tem certeza é que, primeiro, não existe só um fator influenciando ou gerando esses casos de desaparecimento. As pistas que a gente vê nos indicam que, primeiro, existe sim uma parcela de desaparecimentos relacionada ao fenômeno da violência armada. Isso certamente. Né? Uma outra parcela relacionada à qualidade do serviço de segmento a pessoas em situação vulnerável. E aqui eu coloco tanto pessoas que mais intuitivamente a gente vê que são, por exemplo, crianças, situações de extravio de crianças ou às vezes de subtração de menores, né? Ou de idosos ou pessoas com alguma situação, algum problema de saúde mental. Mas a gente também pode falar aqui de, por exemplo, pessoas que falecem ou que são internadas, ficam inconscientes ou que chegam a falecer sem estarem devidamente identificadas. E essas pessoas, quando vão ou para o IML ou para o Serviço de Verificação de Óbito, acabam não sendo identificadas, são enterradas sem identificação e com isso sua família não é comunicada. Ou pior, a gente ouve relatos também de pessoas que ao falecerem estão desacompanhadas, mas estão identificadas. E mesmo assim, o seu falecimento e o local de enterro não são informados para sua família. Esse aspecto todo que envolve as questões forenses também tem, né, uma relação com esses fatores de desaparecimento. E toda essa capacidade das autoridades, das instituições de trocarem informações sobre pessoas que estão internadas, abrigadas, que estão sendo atendidas por algum programa social. Isso tudo, se a gente tivesse uma melhor capacidade de cruzar essas informações com as informações das pessoas que estão sendo buscadas como desaparecidas, a gente teria uma solução de parte dos problemas. Mas, claro, existem fatores, como eu disse, né, relacionados à violência, que estão aí na origem, né? Mas é um fenômeno que a gente diz de múltiplas circunstâncias aqui no Brasil e por isso ele é tão complexo e necessita, de fato, desse investimento de atenção, de recursos e de vontade política, né? Vimos uma grande queda nos registros de 2020 na comparação com o ano anterior. A pandemia e principalmente as restrições à circulação tiveram algum impacto ou ainda não dá para fazer essa correlação? Nós do Comitê Internacional da Cruz Vermelha percebemos que não temos informações suficientes para também tirar uma conclusão, né? A gente também vê pistas.
E a gente vê pistas tanto em relação ao acesso a serviço, porque aí no nosso trabalho com familiares de pessoas desaparecidas, a gente vai ouvindo, né, pequenos depoimentos, e nesse período da pandemia foi um relato muitíssimo frequente ou da dificuldade de acesso a serviços relacionados à busca de pessoas desaparecidas. Então, uma pista que a gente tem é que esse menor número de registros pode ser por uma maior dificuldade para fazer o registro, né? Mas, claro, existem outras hipóteses a serem exploradas e não temos ainda informação disponível para isso. Que existe uma relação com a pandemia, sim. Agora, se isso significa menos desaparecimentos ou menos registros de desaparecimento, é que é preciso responder. A Cruz Vermelha, além de levantar pontos importantes para apoiar as famílias de desaparecidos, se dispôs a ajudar as autoridades competentes a criar um centro de referência, aproveitando a experiência da entidade nessa área em diversos outros países. Esse é o caso da Ivanise Esperidião, fundadora da ONG Mães da Sé, que, assim como várias mães e pais pelo Brasil afora, até hoje, por 26 anos, tem um familiar ainda na lista dos desaparecidos. Ainda, essa é uma palavra que mais provoca dor dessas pessoas. Ivanise, muito obrigada por topar conversar com a gente aqui no podcast Tem Mais. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Ivanise, conta pra gente, quais são os pontos que você sentiu que falharam e que falham até hoje buscando uma pessoa que está desaparecida? Na minha opinião, como mãe, que procuro pela minha filha há praticamente 26 anos, é que não há uma investigação completa. Entendeu? Pelo fato de desaparecer não ser crime, não existe um empenho nas investigações. A polícia investiga por um tempo e depois eles arquivam os casos de desaparecimento e sequer noticiam, avisam a família de que as investigações do desaparecimento do seu filho foram arquivadas. Você só fica sabendo que foi arquivado quando você vai até a delegacia. E aí eles falam, olha, o caso foi arquivado por faltas de elementos. Enquanto não tiver novas provas, o caso vai manter arquivado. Isso, para nós, é um descaso muito grande, entendeu? É como se os nossos filhos não existissem. Os nossos filhos, na verdade, eles fazem parte apenas de uma estatística. Eles são um número que a gente nem sabe até onde vai a veracidade, a realidade das estatísticas que são registradas anualmente no Brasil. E assim, o desaparecimento, ele é um problema invisível aos olhos da sociedade e das autoridades, pelo fato de não ter interesse em investigar e dar uma resposta para uma mãe que procura por seu filho há dias, há meses, há anos. Quantas mães já morreram sem saber o que aconteceu com seus filhos? E ela leva junto com ela, quando uma mãe morre, ela leva junto com ela a sua busca. Sim. Eu acho importante só, Ivanise, a gente contar um pouquinho mais da sua história, para quem está ouvindo o podcast. A Ivanise, ela mora na cidade de São Paulo. A filha dela desapareceu numa véspera de Natal. A filha dela tinha 13 anos, saiu para encontrar uma amiga que morava a 300 metros da casa dela e desapareceu. E depois disso, a Ivanise iniciou esse trabalho e já ajudou muitas famílias que vivem esse mesmo tipo de situação. Como é que tem sido dar apoio para essas famílias que precisam desse suporte, principalmente na questão psicológica? Olha, essas pessoas, elas precisam muito desse apoio psicossocial, porque a primeira sequela que o desaparecimento deixa no seio familiar, principalmente a mãe, é o desequilíbrio emocional. Eu falo por mim. Eu cheguei à beira da loucura nos 3 primeiros meses do desaparecimento da minha filha, a ponto das pessoas me chamarem de louca. E talvez eu estivesse realmente enlouquecendo, porque nenhuma mãe está preparada para perder um filho dessa forma, porque nós não tivemos sequer o direito de enterrar um corpo. Então, viver a dor do desaparecimento é pior que a morte. E a depressão é a primeira patologia que aparece numa mãe. Então, se você não tiver um acompanhamento psicológico, porque o psicólogo ele tem os métodos de te ensinar a conviver com esse luto inacabado.
Eu fiz terapia durante 8 anos e a terapia me ajudou muito a aprender a lidar com essa dor. Então, quando nós somos procuradas por essas mães, nós oferecemos esse apoio psicológico. Agora, com a pandemia, nós fazemos um trabalho online com elas. Nós temos uma parceria com uma universidade que faz esses trabalhos uma vez por semana com essas mães, né? Até que as coisas voltem à sua normalidade. Mas o apoio psicológico, ele é fundamental para ensinar a gente a conviver com essa dor mesmo, entendeu? De uma forma mais amena. Você tem alguma pista do que pode ter acontecido com a sua filha? Nesses anos todos de investigação, você teve alguma notícia? Não. Desses 26 anos, eu nunca tive nenhum vestígio sobre o paradeiro da minha filha. Tudo que eu tive até hoje foram alarmes falsos de que eu fui pessoalmente checar, mas ninguém nunca chegou para mim e disse, olha, eu vi a sua filha em tal lugar. O que eu recebi até hoje foram informações de que as pessoas falavam, olha, eu acho parecida, mas nunca que alguém me falasse, eu vi a Fabiana em tal lugar. E eu, mesmo sabendo que poderia ou não ser a minha filha, eu fui atrás. Não só no estado de São Paulo, como em outros estados, eu fui atrás de informações desse tipo. Porque a vontade de ser o seu filho é muito maior do que você ter aquela porcentagem de que 50% pode ser e 50% não. Mas a vontade de ser é muito maior. É um mistério muito grande que eu não aceito e que eu não consegui e não consigo entender como que pode uma pessoa desaparecer tão perto de casa e não ter sido vista por ninguém. E o que te dá força para ajudar outras famílias, ainda com tudo que você passou, Ivanise? Quando eu procurava pela minha filha sozinha, há 25 anos atrás, não se falava sobre desaparecimento de pessoas. Esse era um problema totalmente abstrato. A sociedade não tinha conhecimento desse fato. Esse fato só veio à tona através de uma novela, que foi a novela Explode Coração, que colocou esse tema dentro da novela. A partir do momento em que eu comecei a compartilhar da minha dor com outras mães, eu fui aprendendo a lidar com esse luto inacabado, com esse sofrimento. Eu descobri que eu não estava mais sozinha. Então, esse trabalho ele é a minha razão de viver. Essas mulheres, elas fazem parte da minha vida, elas fazem parte da minha história, porque foi com elas que eu aprendi a conviver com essa dor. Quando a gente vive uma dor solitária, a sensação é que ela dói mais. A partir do momento que você compartilha do mesmo sentimento, da mesma dor com outras pessoas, você vai aprendendo a viver um dia de cada vez. E assim tem sido a minha vida junto a essas mulheres. E você acredita que um centro nacional, né, que houvesse esse foco de informações, pode facilitar ONGs e até mesmo o resultado dessas procuras? Muito, muito, muito. O dia que nós tivermos um trabalho unificado, nós vamos ter respostas muito mais rápidas. Isso vai ajudar não só as famílias, mas vai ajudar também o trabalho da própria polícia, entendeu? Porque nós temos 27 estados na federação. Então, se nós temos um programa de interligação, uma pessoa desapareceu em São Paulo, ela pode estar em qualquer outro estado. Desapareceu em São Paulo, os outros 26 estados recebem a notificação desse desaparecimento. Então, a probabilidade dessa pessoa ser localizada é muito maior. Ivanilze, muito obrigada por ter topado conversar com a gente aqui no podcast Tem Mais. Parabéns pelo seu trabalho, gostei muito de conversar com você, com certeza a gente vai conversar outras vezes aí para futuras reportagens e outras entrevistas. Muito obrigada por essa oportunidade e eu estou à disposição. Um beijão para você, muita luz aí nos caminhos. Agora, nesse segundo bloco, a gente vai procurar projetar como um centro nacional pode agilizar ou até mesmo ajudar a resolver os casos de desaparecimento e quais são os empecilhos no caminho para viabilizar uma rede especializada em atender as famílias de desaparecidos.
Larissa, quais são as características principais que foram listadas pela Cruz Vermelha que ajudariam as famílias de desaparecidos? De fato, a gente lançou em julho o relatório que a gente deu. O título é a frase de uma das familiares que foi entrevistada nesse processo de avaliação. A frase diz, ainda, como pergunta, né? Essa é a palavra que mais dói. Que é uma referência que ela fazia quando as pessoas perguntavam assim, ainda você está procurando? E ela dizia, isso é o que mais dói, porque é claro que eu estou procurando, meu filho desapareceu e eu não vou parar de procurar até encontrar ele, esteja ele vivo ou tenha ele falecido, né? Esse relatório, então, foi baseado num processo de entrevistas de familiares de pessoas desaparecidas em circunstâncias diferentes, em momentos diferentes. Então, nós tínhamos uma situação que, quando da entrevista, o desaparecimento tinha ocorrido há 6 meses, e temos situações desde desses 6 meses até 30 anos de desaparecimento. Então, era um grupo bastante diverso e com perfis também de familiares bem diferentes, e desaparecimentos de crianças, idosos, adultos, jovens, da periferia ou de pessoas com um nível social educacional diferente. Esse processo de avaliação também ouviu servidores públicos, pessoas de associações de familiares, também profissionais que trabalham em ONGs, que atendiam casos de famílias de pessoas desaparecidas, né? Então a ideia era entender como que o desaparecimento impacta a vida dessas famílias. O que a gente chega à conclusão é que é uma realidade de muitas peças, como se a gente estivesse começando a montar um quebra-cabeça e sem ter certeza que a gente está com todas as peças na mesa, né? Então, muitas peças dispersas que precisam ser reunidas e organizadas para a gente poder ver que figura a gente tem. Mas, na ausência de um sistema organizado de atenção a essas famílias, o que acontece é que elas passam a uma peregrinação solitária, traumatizante e muitas vezes arriscada. Como não existe um serviço organizado e a busca é uma necessidade urgente, né? A gente diz que elas têm a necessidade de saber o que aconteceu com a pessoa desaparecida. Elas vão batendo de porta em porta, e não só batendo de porta em serviços públicos, mas também fazendo buscas na rua e seguindo todas as pistas que alguém indica, e nisso elas passam por situações de risco, elas colocam todos os seus recursos, não importa se é uma família mais pobre ou com mais recursos, todos os recursos acabam indo para a busca, e a família se empobrece, as pessoas perdem o emprego quando têm, ou perdem a capacidade de fazer atividade de geração de renda, adoecem e ficam sozinhas. Então, o relatório, ele retrata essas conclusões de como as famílias passam a ter, além da necessidade de saber, necessidades de saúde física, de saúde mental, necessidades psicossociais, necessidades jurídicas, econômicas, e uma necessidade de reconhecimento, que é esse sofrer sozinho, sem que ninguém demonstre solidariedade. Todas essas necessidades estão descritas no relatório e a gente chega às conclusões, a gente chega às recomendações. Entre essas recomendações, a gente aponta muitas delas para as autoridades, de fato, né? A gente vê que essa falta de coordenação entre instituições é uma tônica, embora a gente veja já pontes sendo criadas, né? A gente tem uma legislação nova sobre desaparecimento. Todos esses são passos que o CICV reconhece no Brasil, né? A lei de 2019, estabelecendo uma política nacional de pessoas desaparecidas, uma iniciativa do Ministério Público criando um programa de localização e identificação de desaparecidos que está sendo implantado em todos os estados, no âmbito do Ministério Público, a criação mais recente agora de grupos de trabalho nos Ministérios da Justiça e da Família, Mulher e Direitos Humanos. Então são passos, mas a coordenação plena ainda não existe. Então a primeira recomendação é preciso que esse mecanismo se estabeleça de maneira eficiente e que consiga se comunicar com as famílias de uma maneira mais clara e centralizada, porque aí as famílias param de fazer a peregrinação e não precisam correr tantos riscos, né? Outra recomendação é que a gente precisa ter um serviço de atenção multidisciplinar, porque se as famílias têm necessidades em todas essas áreas que eu falei, é muito importante que a gente possa responder, ajudá-las nesse processo de compreensão dessa incerteza e de convivência com essa incerteza até que a busca tenha sucesso. E em muitos casos, infelizmente, os familiares dos desaparecidos falecem sem uma resposta. E você viver a vida toda com essa incerteza e sofrendo sozinho as consequências do desaparecimento é alguma coisa que a gente não deveria admitir no nosso país, né? Então, esses serviços de referência, ou centros de referência, com pessoas capacitadas para atender essas famílias, deveriam ser construídos. Essa é outra recomendação que a gente faz, né? Existem outras, né, recomendações mais detalhadas, mas a gente poderia dizer também que, falando para a comunidade ou para a sociedade em geral, né, que a demonstração de empatia, que
ter um comportamento acolhedor a famílias de pessoas desaparecidas é alguma coisa que também é muito importante, porque eles ficam isolados, entendendo que ninguém mais tem paciência para escutar, que depois de tantos anos eles ainda estão esperando, ou estão sofrendo, ou estão tristes, melancólicos, porque estão convivendo com essa incerteza, né? Então, um acolhimento social, que seja no âmbito familiar, no âmbito das comunidades, das igrejas, não sei, né? Dos bairros, e também momentos de memória ou de celebração, não de celebração festiva, mas de momentos que a gente possa demonstrar como sociedade, que a gente lembra das pessoas desaparecidas e dos familiares, também são momentos que são reparadores para essas famílias. Então, sempre que isso é possível ser feito em pequena escala ou grande escala, isso vai sempre confortar essas famílias. E quais serviços existem para apoio primário para famílias de desaparecidos? Sim, isso vai variar bastante de lugar para lugar no Brasil, né? A gente é um continente, na verdade, né? Comparando com outros países, sim, muitas vezes o Brasil. Então, a gente vai ter, a depender da região ou da cidade, alguns serviços adicionais ou não. Em alguns lugares, a gente até vê que foram construídas cartilhas, né, para orientar famílias que estão enfrentando o desaparecimento pela primeira vez no primeiro momento, né? E a gente acredita que em breve vai haver um protocolo nacional, porque isso faz parte da implementação dessa lei, que é a Lei 13.812 de 2019. Mas, de fato, padronizado não existe, mas do que a gente testemunha, né, trabalhando com as famílias e ouvindo as famílias de pessoas desaparecidas, primeiro, isso é muito diverso, mas existe um padrão que é o padrão do comportamento dos familiares. Mesmo esses que são casos anônimos, que é a grande maioria dos casos, né, também se transformam nesses investigadores. E com os recursos que eles têm, com as capacidades que eles têm, e muitas vezes quando acontece alguma coisa nova no país, eles já procuram ver como isso poderia ajudar a localizar os seus familiares. Eu dou alguns exemplos. Quando começou a pandemia e começou a ser oferecido o auxílio emergencial, muitos se aproximavam da gente perguntando como que eles poderiam verificar se, em nome do seu familiar desaparecido, poderia estar sendo pago o auxílio emergencial. E no final, acabou que por essa provocação de algumas dessas famílias, através do Ministério Público, se identificou que havia até situações de fraude, né? Em nome de pessoas que estão desaparecidas, terceiros estavam recebendo auxílio emergencial, né? Ou então, quando se aproxima, por exemplo, o período eleitoral, ou passa o período eleitoral, poxa, como é que eu posso saber se, em nome do meu filho que desapareceu, houve um voto? Porque, de repente, se ele está vivo, ele votou, eu posso saber aonde foi, né? Isso eu estou dando um exemplo muito, vamos dizer assim, informal, né? Mas essas pessoas seguem pistas e às vezes, existem familiares que, isso é bastante comum também, né? Vão se dispondo a ajudar outros. Nesse ano mesmo, um pai de um jovem desaparecido ajudou a localizar, a encontrar um jovem que tinha desaparecido da região norte, mas foi localizado em São Paulo. E esse pai ajudou e estava ajudando a esse jovem retornar para casa, né? E nesse caso foi um desfecho feliz, né? Porque a pessoa desaparecida foi encontrada viva, né? E precisava de um apoio para retornar para sua família no norte. Mas as famílias, sim, se transformam em investigadoras e ficam muito sujeitas, só para complementar, muito sujeitas até a situações de trote, fraudes, extorsões, porque elas muitas vezes colocam seus telefones, né, nas redes sociais ou em cartazes, espalham cartazes pelo bairro ou pelas cidades e pessoas mal intencionadas acabam se valendo disso. Né? E aí você imagina o transtorno que é, não só para a segurança, mas para o aspecto emocional, né? Aquela mãe que procura por uma filha desaparecida há 25 anos, recebe uma chamada, eu vi sua filha aqui. Então já o coração se enche de esperança e ela já começa a se preparar como seria isso. E, ao mesmo tempo, às vezes é só uma isca para uma situação de risco, de extorsão. Então, essas famílias realmente precisam de muito apoio, não só no momento imediato ao desaparecimento, porque às vezes ali você pode solucionar e evitar que esse desaparecimento vire um desaparecimento de longo prazo, né? Mas elas precisam de muito apoio também, e o CICV tem procurado colocar muita luz sobre os casos, não só aquele momento imediato, mas os casos antigos, porque a gente vê esses casos muito invisíveis. E essas famílias, o sofrimento sofrem, né, progressivamente, não vai melhorando ao longo do tempo, ao contrário, vai piorando. Larissa, eu queria terminar com um recado final seu
para quem está passando por uma situação difícil e triste como essa, né? De ter na família ou de ter um amigo desaparecido. Pensando, né, e conversando com famílias que estejam passando por isso, né, recentemente ou há muito tempo, acho que a primeira palavra que a gente deveria dar é: a gente não esqueceu de vocês, né? Nós do Brasil não esquecemos de vocês. E a segunda é: procurem apoio e, se possível, procurem outras famílias de pessoas desaparecidas, porque o apoio mútuo, ele é transformador, ele permite que você converse com alguém que compreende esse seu sofrimento, que muitas vezes ao redor é entendido como alguma coisa, uma incapacidade sua de lidar com uma realidade. Mas a gente vê esse potencial quando famílias de pessoas desaparecidas, familiares de pessoas desaparecidas falam com outras, não só elas se confortam, mas elas também trocam experiência, e isso você consegue ser instruído e evitar de passar por sofrimentos e riscos que são desnecessários. Então não fiquem sozinhas, vocês não precisam ficar sozinhas. E para além disso, né, procurem as autoridades. Existem em muitos estados programas específicos, às vezes não só na polícia, no Ministério Público. Em São Paulo existe, na Secretaria Municipal de Direitos Humanos, uma iniciativa para atender famílias de pessoas desaparecidas. Existem projetos, né, e associações de familiares. Eu acho que essas também são iniciativas que nós do Comitê Internacional da Cruz Vermelha temos apoiado e queremos apoiar mais ainda, porque a gente vê esse potencial de as pessoas que passam por uma experiência se ajudarem mutuamente, né? Essa experiência que é uma experiência tão difícil e tão dolorosa. Larissa, obrigada. Muito bom conversar com você. Até uma próxima. Eu que agradeço. Em nome do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, a gente segue à disposição. Termina aqui mais um episódio do Item Mais. Até amanhã. Tchau. Com a apresentação de Roberta Russo, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Daniel Miller. Pauta e produção, Danilo Santana. Operador de gravação, Nathan Kleiman. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o podcast Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer também os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.